Nós temos agora uma pausa, um momento de encontro para acalmar a mente e vamos fechar os olhos e ficarmos em condição de atenção plena. Quando terminarmos o tempo, eu aviso. Vamos fazer inicialmente 3 respirações profundas e após essas 3 respirações a gente foca na respiração que estiver acontecendo, percebendo as sensações do corpo. Podemos começar. Terminamos. Podemos abrir os olhos, começarmos a atividade. Agora eu vou começar a compartilhar nossa primeira tela com todos e vamos dar início à nossa programação. Comunicação consciente. E ele foi escolhido porque muito nos distingue humanos. Cada etapa do desenvolvimento humano, cada etapa gera desafios, a capacidade e a flexibilidade de cada um para desenvolvermos leituras sensíveis, atentas, sobre o que é um autoconhecimento, sobre o que é interação com o outro. Então, desenvolver comunicação consciente nos coloca diante de um desafio de aprimorar sempre uma presença atenta. E isso é uma jornada que vale muito a pena, né? Nós temos muito interesse nesse tipo de interação, de experiência. O foco na experiência, no contato, no encontro atento com o outro. Aqui, a palavra comum, etimologicamente falando, ela está muito relacionada com essas ideias aqui. Tornar comum, compartilhar e fazer conexão. Nesse conceito, a gente vê que a gente pode encontrar uma possibilidade de desenvolver uma ação, de ficar como um com o outro. Quando a gente vê aqui conexão, quando a gente vê compartilhamento, vê tornar comum, é possível a gente pensar nessa possibilidade de se tornar um com o outro. Essa imagem que a gente escolheu
ela está sendo bem sugestiva para a gente, porque traz um pouco essa ideia. As pessoas interligadas num caule comum entre elas. Só que é um tipo de experiência que não é fácil, não é comum, né? Não é comum. Então, empreende um exercício de aprimoramento dessa habilidade. Por quê? No cotidiano, a gente percebe que podemos ser muito desatentos. Podemos estar centrados muito em nós mesmos, a maioria do tempo, às vezes. Podemos também perceber que a gente pode viver até como um autônomo, um autômato, como se fosse assim, às vezes, máquinas que funcionamos sem interação humana. É possível isso também. Então, a comunicação, ela não é uma coisa muito comum, muito fácil. Se comunicar de forma consciente vai implicar envolvimento, vai implicar acolhida. Na acolhida, sempre eu percebo que eu preciso também me acolher nessa relação, nesse encontro com o outro e acolher o outro, né? Acolher o outro a partir do que eu posso reconhecer de acolhimento a mim mesma também. E também a experiência de comunicação consciente envolve doação. Eu ofereço uma atenção ativa, uma atenção atenta, uma escuta ativa. Eu posso perceber uma doação, né? O que eu posso oferecer nesse encontro quando eu estou um com o outro. Eu posso escolher uma fala comedida, eu posso escolher um silêncio também, mas um silêncio empático. Então, é um tipo de interação sempre exigente e que a gente distingue diferenciada de algumas outras muito comuns que a gente observa. Para a gente ilustrar um pouco essa ideia, vamos falar do posicionamento, de algumas percepções que a gente tem sobre isso. Se comunicar de forma consciente nos faz entrar em contato com percepções variadas, sempre. Então, por meio desses questionamentos, a gente percebe que, desses questionamentos, esse primeiro aqui, qual é o lugar que eu trazer uma comunicação para ficar consciente, para ficar mais próxima do que eu percebo, eu posso sempre empreender questionamentos, por exemplo, o posicionamento do lugar que eu ocupo, a forma como eu falo e também a intencionalidade que eu estou tendo ao falar, ao escutar e a intencionalidade dos meus gestos. Todas essas percepções podem ser habilidades que a gente treina por meio da atenção atenta e às vezes só o exercício de se aproximar disso, o posicionamento da gente, das percepções que a gente tem a partir da gente, da interação, isso pode favorecer e facilitar muito os encontros. A partir do próximo slide, nós escolhemos umas falas reais de pessoas que vocês vão ver ilustrações a partir do que a gente está conversando aqui. O lugar que a pessoa vai ocupar, a forma de falar e algumas intenções. Essa primeira frase aqui. Eu quero agradar as pessoas. Deixa eu tirar essa aqui da frente. Eu quero agradar as pessoas e deixo de falar algo importante para mim. A gente percebe essa fala, eu quero agradar as pessoas nessa primeira parte, uma vontade, uma intencionalidade, um tipo de disposição que ela está escolhendo, mas em detrimento de algo que é importante para ela. Essa segunda frase, eu sou dominante
sonhadora quanto com os meus pais. Aqui está bem claro o quanto essa pessoa está escolhendo assumir uma posição de quem domina. O terceiro, uso a estratégia de me opor sempre para ter controle sobre os comportamentos do meu filho adolescente. Também, o quanto essa pessoa está escolhendo algo que vai ser um meio dela dominar o outro. Eu finjo que me importo com o que minha esposa diz, externamente concordo com tudo o que ela quer. Esse aqui faz uma escolha de viver um mundo meio escondido, né? Dentro dele está tudo diferente. Em alguma dessa fala aqui, a gente não consegue, nenhuma delas a gente consegue perceber encontro. A gente não consegue perceber uma escuta que foi oferecida, consegue perceber uma condição de acolhimento. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Cada fala aqui, ela pode estar segurando um padrão daquela pessoa, um padrão de interação daquela pessoa, com uma pessoa só, com um grupo, com muitas pessoas. É sempre interessante a gente perceber padrões. Onde a gente percebe padrões, dá para ver que ali tem significados importantes para a gente captar acontecendo sobre aquele evento. E é muito interessante a gente se reportar a perguntas para a gente mesmo. Por exemplo, qual é o padrão que me conecta ao outro? Fazer essa pergunta quando está diante daquele outro, aquele outro podendo ser qualquer pessoa do dia a dia, ou que a gente vê de forma bem efêmera nas situações. Qual o padrão que eu estou escolhendo para me conectar? Sempre a gente está diante da condição, sim, de fazer a opção, por escolhas, por decidir fundamentos. E o que a gente pode pensar sobre aprimorar essa habilidade? Por meio da atenção plena, pode ser uma via muito fecunda do desenvolvimento dessa habilidade. O observar atentamente, né, o que está acontecendo na hora, no lugar da interação. Continuando a ilustrar o tema por meio de exemplos, nós vamos ver duas situações. Após essa aqui, uma situação de diálogo que ocorreu também real entre uma mãe e um filho, e depois uma cena com uma professora. Nas duas situações, a gente vai analisar a comunicação que está acontecendo. Claro que vocês, tendo comentários, já escrevendo sobre o que estão pensando ou querendo perguntar via chat. Situação 1. Essa situação 1, ela aconteceu quando a criança já estava perto de dormir. Ela estava indo dormir e percebeu que o leão dela de pelúcia não estava ali. Ele achou que tinha perdido e tinha perdido mesmo. Esse leão, ele representava para essa criança o filho. Ele realmente se relacionava como o pai. Então, só uma dica importante para dizer que o vínculo de afeto da criança era muito significativo, como se a gente tivesse isso nessa de um filho, uma filha da gente. E a situação vai se desenrolar no diálogo que a gente vai analisar. A história começa exatamente, é bem literal, a criança falou as palavras exatamente assim, tá? Todo mundo, a criança e a mãe. Ele diz assim, ele, o leão, né, deve estar com frio, homem, só querendo uma maçã sem cobertor, com muito frio. Aqui, claro, ele está fazendo uma suposição. Ele não está, o leão realmente perdido lá no lugar frio, mas ele começa a fazer essa suposição. A mãe diante dele começa a entrar em contato com o filho dele.
E aí ela respondeu com essa fala: tadinho do seu leão, como é que você esquece ele assim? Nessa fala, a gente pode ver que ela teve uma certa empatia pelo leão, né? Imaginando ele com frio do lado de fora, com fome, mas na próxima frase, ela disse que o menino é responsável pela situação. Do leão tá perdido. E a gente começa a perceber essa troca de falas como lances, né? Lances, assim, você lança algo, você comunica, outro recebe, não está acontecendo. Aqui, a gente vê que ele foi responsabilizado, aparentemente, ela não processou, ela não interagiu com a cena em momento nenhum. Na sequência, ele respondeu a isso, e se a cachorra, porque tem um cachorro lá na história do quintal deles, e se a cachorra tiver comido ele? Uma criança que já estava com medo, em estado de sofrimento, a sensação de que tinha perdido o próprio filho, a previsão, ou a ideia foi bem catastrófica, né? Imaginar que o leão foi comido. Também não teve interação nenhuma, contínua interação com a criança em momento algum. Aí ele pegou aquela fala e respondeu: não, a Tuca é a cachorra. A Tuca só se escondeu do meu filho porque ele parece um lobo. Mas ele é bonitinho, não morde ninguém. Quer dizer, ele conseguiu responder lembrando dos dados que ele tinha em relação ao animal, lembrando as características da cachorra, né, que ela não era capaz de aprontar uma coisa tão feroz, e se defendeu dessa forma. Quer dizer, ele respondeu à situação e eu acho que até que ele estava buscando se proteger também, né? Continuando, se vocês percebem direito, essa fala dele não tem relação com o que vem depois. Mesmo tadinho do seu leão. Aqui é como se fosse uma coisa muito truncada, quase como se assim perguntasse qual o seu nome e você responde o seu inteiro, porque ele está falando de algo que ele quis interpretar e não tinha nada a ver e veio essa fala aqui. Não tinha a ver o Tarião na história, mas aconteceu. Isso aqui é para ilustrar que isso não é uma coisa tão incomum. Às vezes, realmente, a gente está numa situação assim. Uma coisa é colocada ou algo é perguntado e o que vem posteriormente não tem relação. Após isso, a mãe fala: e se o papai não achar ele? Porque a essa altura as pessoas da casa estavam procurando o leão, né? Coloca ainda essa ideia para ele. Você procurou dentro da casinha? Aqui a mãe já começa a apresentar alguma situação nada, assim, ela já direciona para algo mais objetivo sobre a história e uma direção para a solução. Ele diz: não tá lá não, não tá lá não aqui pode ter um significado assim, poxa, então não tem mais esperança para você. Então, cada fala pode estar conduzindo a criança a uma situação de mais sobressalto, de mais sofrimento e nenhuma parada para ter um encontro, né? E ainda teve uma situação bem acusatória aqui. Como é que você esquece o bichinho assim? Sempre uma coisa de responsabilizar a criança. Ao final, realmente o leão era esse. A foto do leão, ele foi achado, a foto é essa aqui. E ao final encontraram esse leão lá perdido no quintal. A gente está passando essas ilustrações com esse detalhe, analisando,
para depois a gente entrar em contato com algumas alternativas de comunicação, né, mais interessantes. Agora, uma cena de sala de aula. A criança ela está em processo de alfabetização, aprendendo a ler. Diante do quadro, a palavra cavalo, e ela lê cão. Não tem correspondência, é claro, né? Uma resposta sem correspondência. Mas tudo bem, está aprendendo a leitura. Mas aí a professora diz: não, você não está prestando atenção. O quanto essa professora trazendo o conteúdo dela, a partir de uma coisa que ela está supondo e atribuindo à criança uma atitude, né? Uma condição de estar prestando atenção. A gente faz muito isso. A gente é muito comum, né, em contato, não observar, não juntar os dados que estão ali óbvios. Então, você não está prestando atenção. Na sequência, ela respondeu, mas eu não estou entendendo. Corrigi a distorção da professora e ajustou, tentou ajustar, dizendo não, a coisa, o tamanho da coisa, a natureza da coisa é outra. Não estou entendendo. Mas aí a professora respondeu: eu já lhe ensinei 10 vezes e você fica brincando. Essas coisas curiosas, né? Como a gente percebe analisando assim em detalhes, o quanto não tem correspondência, o quanto não tem encontro, né? E aí ela disse: eu já lhe ensinei 10 vezes. É como quem está dizendo: esse problema não é meu. Tem algo muito em você. Como se estivesse dizendo isso. É claro que todos percebem essas comunicações assim colaterais, sutis, implicadas no que é dito por meio do conteúdo. Tem outro tipo de comunicação que fala sobre a relação. O que eu penso sobre você, o que eu acho sobre você está aí ativado, né? Então, eu já lhe ensinei 10 vezes e você fica brincando. Outra coisa sem relação, sem correspondência. Olhando para a menina, se ela estivesse realmente assim, diante de um quadro, você não vê a menina brincando, vê a menina olhando para o quadro. Então, esse tipo de fala também, ela pode estar muito baseada nas ações que a gente faz. A nossa mente ela é muito hábil em mecanismos assim curiosos, distorcer situações. Outro mecanismo, generalizar. Outro mecanismo, a gente não enxergar uma coisa que está diante da gente. Então, aqui, ela muito bem, porque olhando para a figura, não está brincando, não está dispersa em outra direção. Mas tudo isso está envolvido na comunicação. E aí, a gente imagina que ela silenciou a partir desse último momento. Vamos para o outro slide. Aqui, lembrando a história das duas, né, situações, o que a gente pode ver sobre as expressões dos pensamentos? As crianças expressaram pensamentos, as crianças elas expressaram sentimentos e em nenhum momento a gente viu validação. Elas não foram recebidas, elas não foram acolhidas. Elas foram punidas e até banalizadas, quando consideraram interpretações ou tentaram ajustar uma comunicação que receberam antes. E a experiência da criança, do leão, né? A experiência de uma emoção dolorosa também não foi validada. E as interpretações que a criança sobre o que estava acontecendo, a da menina na sala de aula, também as interpretações foram rejeitadas. Aparentemente, a professora e a mãe na cena, elas estavam muito sob controle de uma imagem que estava na cabeça delas. Assim, não só imagem, mas pressupostos, pressuposições. E isso ocorre muito.
né? Ocorre muito com todo mundo. Mas o que seria, então, um exercício, uma atividade que a gente poderia fazer é prestar atenção, observar de forma atenta. Primeiro, reunir de forma bem objetiva, né? Um primeiro encontro, de forma bem objetiva as informações. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou ouvindo? Sobre o que está acontecendo naquele momento. É tentar ter um ponto de partida. É parar. Às vezes é parar, é soltar o que está fazendo, é olhar em direção ao outro, ao olho do outro, e deixar aquela informação se processar. Isso parece muito óbvio, mas não é. Até causa espanto e curiosidade nos pais. Eu sei isso concretamente. Eu tenho uma história foi ontem recente, né, aconteceu, o quanto ficou surpresa com ela mesma quando ela estava fazendo o exercício de seguir 7 passos. Nós fizemos a lista de 7 passos para definir um encontro mínimo básico de escuta em relação à criança, à filha. E aí o passo 1 era pare. Pare o que está fazendo. Se tiver com a mão no celular, solte. Direcione o rosto para o rosto da filha. Olhe nos olhos. Aquilo deu um nervoso na mãe, na adulta. Se estiver sentada e precisar levantar, levante. Quer dizer, sempre um gesto de início de aproximação. Isso é difícil. Parece muito óbvio, mas ela riu de forma nervosa e viu o quanto ela não estava no contexto mínimo, básico. E a criança, e aí teve os outros passos, e aí a criança começou a contar um relato, e foi um esforço muito grande ela mostrar sinais corporais de aproximação, fazendo algumas perguntas, mostrando interesse. Quer dizer, não tá simples no dia de hoje essa condição, sabe, de observar de forma ativa. E aí também observar, mas o que observar é emoção? Emoção não dá para a gente observar a emoção como uma coisa que vagueia por aí. A gente observa no corpo. Então, é observar o corpo, é observar gestos, apreensões, a musculatura tensa. Então, isso é uma pista, uma inferência. Observar o corpo é uma inferência do que a gente está vendo sobre emoções. A respiração, observar a pessoa, observar a própria respiração. Quando a gente observa emoções, se a gente fica mais atento ainda, a gente consegue alcançar necessidades por trás, na raiz, lá, rastreando uma emoção básica, vamos ver, bem básico, medo, né? Uma emoção de medo. Que necessidade a criança está tendo? Que necessidade a criança está? O que ela está solicitando? Pensando aquele negócio que ela está falando. E observar pensamentos porque as pessoas vão verbalizar, né? Crenças. Crenças também é uma coisa muito curiosa. O quanto a gente precisa validar, né, as crenças. Posicionamentos, a gente vê alguns posicionamentos, quando eu dominar, quando eu quero exercer controle sobre o outro. Deixa eu tirar aqui, é que eu não estou lendo porque estão ali na frente. Pronto. Então, posicionamentos, crenças, posicionamentos, padrões de comportamentos, etc. Quando eu falei aqui, às vezes a gente não observa tudo tão rápido, porque às vezes a coisa não está tão óbvia e direta. Às vezes a gente tem que desenvolver como se fosse um fotógrafo de antigamente, quando entrava numa sala escura, tinha uma luz meio vermelha, que revelar uns negativos que chamam, né, que chamavam, ele fica ali, ele vê através de um lugar assim escuro e começa a ver nuances de alguma imagem. Às vezes a gente tem que ter um olhar assim,
que vai revelando, que vai atravessando coisas óbvias e chega o mais profundo. Ok, a gente está falando de observação ativa e também em relação à comunicação consciente, a gente precisa desenvolver a habilidade de refletir. Às vezes só refletir, porque a gente não tem sempre necessidade de apresentar soluções, a pessoa às vezes nem está pedindo, não precisa, ou dar conselho. Agora, só o efeito que a gente pode causar na interação, quando reflete para o outro, coisas que o outro apresentou, pode ser bem estruturante, sabe? Bem saudável, envolve crescimento e com uma imagem no espelho. Refletir os pensamentos, parafrasear. Fulano, você está me dizendo então isso, não é? Pede com não. Aí você pode ajustar o que você compreendeu a partir do que ela disse. Você pode refletir sentimentos. Você pode refletir sentimentos dizendo, estou vendo, imaginando que você está sentindo isso. Sabe? Porque sentimento você tem que confirmar, né? Você vai só inferir. E reflexão, o comportamento do outro. É fundamental uma atitude, claro, imparcial. Isso não é uma coisa fácil. A gente sempre está, às vezes, precisando afirmar coisas importantes para a gente, mas às vezes não tem nada de importante para o outro. Às vezes a gente precisa sair, se afirmar perante o outro e não tem tempo, espaço ou condições de só refletir, sabe? Parece uma coisa muito fácil, mas não é. É fácil ver um espelho assim, ele é tão óbvio, ele só reflete, mas a gente não. Ok. Aqui a consciência, ok. Aqui a consciência envolve também reflexão, falamos, e quase terminamos, a gente pode fazer essa pergunta. Onde começa o processo de comunicação? Começa em diálogos, a partir do diálogo interno, o intra, e o diálogo interpessoal. Interno, intra, ele pode acontecer com você, sozinho, diante de você mesmo, e pode também acontecer em você, claro, diante dos outros. Esse diálogo, ele antecede o que você vai falar, ele pode estar de forma paralela ao que você fala, e ele pode também ser determinante para o que você vai falar e conversar, né? No interpessoal. Tá no encontro no Inter, por exemplo, é bem interessante perceber como você está falando. Se sua fala está comedida, se você está assertivo, se você está cuidando, se você está cuidando de si mesmo. Aqui, para resumir, o que a gente conversou, esse slide, a gente tem outras atividades na sequência. A consciência, claro que a gente, quando pensa consciência, nunca pode pensar de forma polarizada, que é razão, que é pensamento, que é o que eu percebo por meio da razão. Claro que está integrado com emoção. A consciência também envolve, essa flexibilidade envolve a inclusão, a percepção do outro, das verdades do outro, das diferenças do outro. E tudo está relacionado com interdependência. Quanto mais flexibilidade eu tenho, eu permito o outro entrar, eu acolho o outro, e claro que eu estou me percebendo mais dependente, e a condição de validação também reforça. Eu quero falar aqui um pouco mais da corporalidade. Essa corporalidade é o lugar onde a gente ancora tudo. O corpo, no corpo, a gente atenta para o momento presente e verifica o que está acontecendo agora. É no corpo que a gente checa o que está acontecendo agora.
o que está acontecendo agora, como está meu corpo o que está sendo comunicado e como eu percebo esse corpo, como eu me conecto com a minha cabeça, com a minha coluna, com as minhas pernas, com essa coisa do habitar o presente. O corpo, ele é o palco, ele vai ser sempre a referência onde tudo está acontecendo. E na interação. Esse foi o slide, o último slide para a nossa conclusão. E vamos entrar agora na outra.